Salmo de número 13. Salmo de número 13, ele é um salmo de Davi. E eu sempre digo que eu não sou muito bom para colocar títulos em mensagens. Eu sofro para fazer algumas coisas quando eu prego. Principalmente a gente que trabalha com células. No domingo você esteve aqui, a gente apresentou os nossos líderes, supervisores, discipuladores. E a gente tinha até o ano que nós paramos, antes da pandemia, aliás, até o ano passado, a gente continuou na célula online, mas nós disponibilizávamos o resumo da mensagem, mas por uma decisão coletiva, nós não fazemos mais, não faremos um período de teste, a gente acha que vai ser melhor. Mas eu sempre tive dificuldade para colocar título em mensagem e para fazer aquelas sentenças que vocês utilizam nas células de perguntas, aquelas questões de reflexão. E hoje não foi diferente. Quando eu estudei esse salmo, eu fiquei pensando que título que eu poderia colocar, e eu fui assim bem cara de pau. Eu peguei o título da Bíblia mesmo, do próprio salmo, e eu dei o título para esse salmo seguinte: até quando? Até quando? É isso que o Salmo 13 ele traz como reflexão. E o versículo 1, ele já começa assim, ele tem um questionamento aqui do salmista a Deus. Ele fala: até quando, Senhor? É uma pergunta. E ele fala assim: até quando, Senhor? E olha o que ele diz, a reflexão de Davi: para sempre te esquecerás de mim. Olha que oração que Davi está fazendo. Olha do que ele está acusando Deus. Olha qual é a percepção que esse cara tem da vida dele, do momento que ele está passando. E ele fala assim: até quando, de novo, no próprio verso 1, esconderás de mim o teu rosto? Olha a outra acusação que ele faz em relação a Deus: até quando Deus vai esconder de mim o rosto? E ele diz no verso 2, agora, de novo: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Olha como que é a situação que Davi está vivendo. E aí de novo ele falou até quando, no verso 2, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? E aí de repente ele para de dizer o até quando, a partir do verso 3, e aí no verso 3 então ele faz uma oração ainda, continuando nesse devocional dele com Deus, nesse encontro com o divino. Ele fala: olha para mim e responde. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. E ele diz no 3 ainda: ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. E aí ele coloca uma condição se não acontecer isso, porque ele fala assim: porque caso contrário, ou do contrário, nessa tradução que eu estou, a NVI, dormirei o sono da morte. Versículo 4: os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o fracasso. E aí ele termina o salmo, no verso 5 e no verso 6. E ele termina, você percebe, num estado psicológico, num estado de alma totalmente diferente de como ele começou o salmo, como ele iniciou a oração dele, como ele começou essa peregrinação de oração. Ele termina totalmente diferente. Ele fala assim: eu, porém, confio em teu amor. E olha que interessante, que choque de diferença entre o início da oração e o final dela, porque ele estava dizendo que Deus virava o rosto para ele, que Deus se escondia dele. Só que agora ele fala assim: eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. E aí ele finaliza dizendo assim: eu quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Esse é o salmo de Davi. Eu não sei precisar com exatidão quantos anos esse salmo foi escrito. Eu não me preocupei em buscar, pesquisar, verificar quanto tempo de fato, com exatidão, pelo menos exatidão na opinião dos estudiosos que nos fornecem alguma informação. Mas julgar aqui pelo tempo de que Jesus veio ao mundo e os textos foram escritos,
A gente poderia dizer que esse salmo aqui, ele carrega pelo menos um tempo de mais ou menos, em torno de 3.000 anos talvez, em torno disso. Ou seja, esse texto aqui, essa canção, essa oração, este poema, a gente poderia colocar alguns nomes aqui, ele foi escrito mais ou menos há 3.000 anos atrás. Mas o que me impressiona nesse texto é o quanto ele é atual. O que me chama a atenção, muito embora ele seja um texto do Antigo Testamento, ele seja um texto da escritura do Antigo Testamento, ele seja um texto escrito há muito tempo, antes que Jesus tivesse se manifestado em carne, antes do Deus Jesus se encarnar, nascer no ventre de Maria, esse texto ele é tão atual. E aí eu fico pensando a razão do texto ser atual. Por que esse texto ele é tão atual, pastor? Ô Cássio, por que esse texto ele carrega essa essência de atualidade? Eu imagino por uma única razão. Talvez a minha única razão ela seja contestada por alguém que me veja hoje aqui no YouTube, ou por você que está aqui. Mas a minha mente agora, o meu raciocínio, o meu pensar sobre isso aqui, eu digo que é uma única razão pelo seguinte motivo, pensando naquilo que eu sou, como constituição humana. Eu sou um homem que possui um espírito, que tem um corpo que você vê em movimento aqui, e que possui uma alma. E a razão para a atualização desse texto hoje, em pleno século que nós vivemos, se dá por uma razão, por conta da alma humana ser alma humana em qualquer lugar do mundo, em qualquer espaço temporal. A alma humana é alma humana na lua. Se tiver alguém na lua, um ser humano na lua, lá existe uma alma, e a alma humana é igual. A alma humana de Davi, que escreveu esse texto, que fez essa oração, que falou com Deus e que abriu-se a Deus, ela é a mesma alma, ela tem as mesmas características da alma. Alma é alma em qualquer lugar e em todo tempo. Por isso que o texto ele carrega esse princípio de uma coisa atual. E por isso também que existem até hoje, e sempre existirão os até quando, ou os até quandos, sempre existirão. Se nós somos sinceros conosco, a gente muitas vezes, ainda que a gente não teve a coragem de expressar-se com Deus, ou diante dele, como Davi teve essa coragem de dizer: Senhor, até quando? No fundo, às vezes nós fizemos uma oração assim, no recôndito da nossa alma, no esconderijo da nossa alma, e Deus olhando, examinando, verificando e dizendo: olha, Ele está me questionando até quando? Por essa razão, até quando sempre existe. E ela é tão igual porque Davi vive o ciclo do até quando. Afinal de contas, quando ele começa o Salmo, ele fala nos 2 primeiros versículos 4 vezes até quando. Até quando o Senhor para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia, algo interminável? Eu vou para a cama com o meu coração carregando essas sensações de abandono divino. Eu vou para a cama carregando essa sensação de esquecimento de Deus. Eu vou para a cama carregando essa sensação de descaso de Deus, do Deus que vira o rosto, do Deus que não me olha, do Deus que não me observa, do Deus que não me enxerga, do Deus que eu oro, e quanto mais eu oro, e quanto mais eu grito, a sensação que se tem é que ele se ausentou, ele fugiu, ele se calou, ele se silenciou, ou silenciou-se. E ele diz mais, até quando isso vai acontecer no dia seguinte? Até quando isso vai ser uma sucessão de situações, uma sucessão de acontecimentos, e uma sensação e uma situação de coisas e sucessões de coisas que não têm fim, não terminam nunca, não acabam nunca.
Até quando isto vai acontecer? E quando eu olho para Davi, é por isso que eu falo, diante disto, a resposta da humana é igual. Ela é igual. A gente também é muito assim, eu confesso que eu já pensei isso, às vezes de alguém que de repente por um momento da vida, por uma situação, por um caos, por uma tragédia, por algo totalmente fora do controle, essa pessoa se revoltou contra Deus. Eu confesso para você que eu já pensei, poxa, não deveria ser assim, mas hoje, depois de tantos anos vivendo no Evangelho e aprendendo até hoje, eu já não sou igual, eu não tenho mais esse pensamento. Quando alguém, ele chega a esse ponto de chegar diante de Deus, questionar Deus, eu sei que Deus, Ele não é como eu, Ele não é como você, Ele não é como a gente, é o Deus que entende a pessoa, porque Ele sabe de todos os sofrimentos. A Bíblia, quando você lê o texto de Hebreus, capítulo 2, se eu não estiver equivocado no endereço, ele fala assim que o Deus que se fez carne, Ele sabe de tudo que a gente sente e que a gente passa. Por isso que quando Deus ele observa aqui esse Davi orando desse jeito, Deus não é um Deus que ele fica irado com Davi, porque nós somos daquele tipo de pessoas que achamos que nós não devemos falar com Deus aquilo que pensamos, mas eu vou dizer para você hoje aqui o que eu penso. A oração que Deus ouve é a oração que é sincera, a oração que você faz, aquilo que você sente. Nem sempre o que você sente é o que você sentirá daqui 20 anos. Nem sempre a percepção que você tem da vida hoje será a mesma percepção daqui a 30 anos. Mas o que Deus quer ver em você é verdade. É verdade, é sinceridade. É uma expressão do ser e da alma do que você sente. E o salmista ele começa exatamente assim: até quando? E aí você começa a nomear as coisas aqui. O que está machucando Davi? O que machuca o rei Davi aqui? O que tanto sufoca Davi? O que eu vejo aqui em primeiro lugar, o que machucava Davi é viver um processo de solidão. Pastor Ivaldo pregou domingo aqui, e eu disse aqui também na semana que eu preguei, e disse também no domingo quando eu tive a oportunidade para apresentar as células, que nós temos 39 encontros aqui falando de vida em comum, de comunhão, de estar juntos. E o pastor Ivaldo no domingo passado, dentro do tema, dentro do estágio, dentro da estação que ele tinha que falar, da importância da comunidade, da comunhão, ele estava dizendo a respeito de que o homem não foi feito para viver sozinho. Nós não queremos ficar sós. E eu dizia hoje para a pastora Lu, a gente conversando, quando ainda a solidão, ela se torna até uma solitude, é uma decisão minha de ficar sozinho, é uma coisa. Agora quando você é obrigado a ficar sozinho, e o Davi aqui, ele sente a dor do salmista, que é uma dor do processo de solidão. Essa é a dor de Davi. A dor de Davi é essa, a solidão parece inacabável, porque no primeiro versículo ele fala assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? A percepção que ele tem, desse momento que ele vive, é uma percepção de algo que não termina nunca, que não acaba nunca, que acontece sempre. E muito embora Deus olhando do céu está dizendo assim, poderia estar dizendo: Davi, meu filho, olha, presta atenção, não é como você está sentindo, não é para sempre, começou ontem, começou daqui um mês, começou daqui alguns dias, talvez como Elias na depressão dele dizendo assim: só eu não me curvei a Baal, e ele disse assim: não, você está equivocado, tem mais 7.000 que não se curvou a Baal. E Davi então, ele está nesse processo de percepção, de discernimento, dizendo assim: é para sempre. E Deus está dizendo: não é para sempre, eu estou com você, do teu lado, eu ando com você, mas é percepção, porque é alma, é grito de alma, é sensação de alma, é a alma que põe isso para fora. São percepções que eu tenho da vida, porque nós somos acostumados a viver e gostamos de viver sobre o conforto, sobre o cuidado, sobre o abraço, sobre o aconchego de Deus. E quando nós não sentimos isto, a gente acha que é um sentimento que é para sempre, é algo grotesco, é algo que não acaba mais. E esse é o sentimento de Davi. Ele diz exatamente: é para sempre. E o pior de tudo, que não existe coisa pior do que quando alguém passa por você e finge que não te vê. Não existe coisa pior do que isso.
Pessoas que você ama, pessoas que você gosta, pessoas que você quer bem, e de repente por alguma razão, por algum motivo, aconteceu alguma discordância entre vocês, e você gosta daquela pessoa, você até pediu perdão para aquela pessoa, só que aquela pessoa, ela finge não te ver mais. Isso machuca você. Agora, fique imaginando como isso se multiplica quando um coração e uma alma em oração e olhando para dentro de si, ela olha para os céus e a sensação que ela tem é a sensação de que Deus faz isso com ela. Deus faz isso com ela, porque é isso que ele diz. Ele fala assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? No versículo 1. A sensação é de abandono, de um Deus que se esconde. E ele diz mais: até quando, no verso 2, terei inquietações e tristeza. E isso vai causando nele uma coisa que é um abismo chamando outro abismo, é uma coisa pior do que a outra. Isso vai causando uma ferida enorme, ou feridas gigantes dentro da alma dele, que vai produzindo tristeza, tristeza, tristeza e tristeza. É isso que ele sente. E o pior, que ele não para, porque ele fala assim: como não acaba, quando não termina, a sensação é que cada dia é um dia novo, que não surge com novidade nenhuma. É um dia que surge com a mesma cara, com a mesma aparência. Pode ser um dia de sol, pode ser um dia chuvoso no dia seguinte, mas para a alma é um dia único, é um dia igual. O dia está diferente. Alguém está dizendo: nossa, o dia está lindo. Mas para o salmista aqui, o dia é um só. O dia é único só, o dia não tem diferença, é todo dia, é um processo de retroalimentação, tristeza após tristeza, abandono após abandono divino, esquecimento divino, é isso que ele sente. Só que aí, gente, não para, e quando você acha que ele chegou no fundo do poço, quando parece que ele chegou então no fundo, olha, é o máximo que acontece. Ele diz o seguinte, ele fala assim que ele sentia que o inimigo ia triunfar sobre ele. Aliás, ele se sente derrotado, porque é isso que ele diz no verso: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Essas são as sensações da alma. Por isso que eu disse para você que a alma, ela é igual. Mas agora olha que interessante. Agora ele faz essa oração. Ele se coloca então desse jeito diante de Deus. Ele está se sentindo assim por conta desse processo de solidão. Mas agora ele faz uma coisa. Ele pede socorro a Deus. Ele pede socorro ao Senhor. E no verso 4, ele diz o seguinte, no verso 3, ele diz o seguinte: olha para mim. Mas o que é legal é que não é só um olha para mim. Ele não para só aí na oração. Ele fala assim: olha para mim, e não apenas olhe, mas responde. O que minha alma mais deseja hoje, Jesus, é ouvir a tua voz. É a oração que você faz às vezes. Tem momentos que você fala assim: a única coisa que eu queria era ouvir a voz de Deus, que parece que ele se calou, parece que ele se ausentou, parece que ele foi para outro país, parece que ele se escondeu. E o maior desejo que você tem não é que Deus só olhe para você, é que ele te ouça. Lembra daquele cego à beira do caminho? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam: cala a boca e não incomode o mestre. E ele dizia muito mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Deus vai ao encontro dele. E Davi aqui, ele fala assim, ó: Senhor, ele pede socorro, olha para mim e responde. E eu gosto demais quando ele fala isso aqui, gente, demais. Quando ele diz assim: ilumina os meus olhos. Porque eu gosto disso. Por que eu gosto disso? Eu vou te explicar por quê. Porque ele começou uma oração acusando Deus, e Deus não se importa, é a oração do que ele sentia. Ele fala: Senhor, tu me abandonaste, a tristeza é para sempre, os inimigos prevalecem contra mim, o Senhor escondeu de mim o rosto, o Senhor me deixa jogado de lado, o Senhor não cuida de mim. Só que agora ele fala assim: Senhor, ouve-me, responde-me. É isso que ele diz. E ele fala assim: ilumina os meus olhos.
E eu gosto disso, sabe por quê? Porque quando ele pede iluminação para os olhos, o que ele está dizendo para Deus, em outras palavras, é: Deus, não me deixe com essa percepção errada de quem Tu és. Não me deixe com essa percepção errada de quem eu sou para Ti. O que ele está dizendo é exatamente isso. Eu tenho grande possibilidade de discernir errado, se não tiver uma iluminação, um sopro do Espírito sobre a minha vida, se não tiver um sopro de Deus sobre a minha mente, sobre a minha consciência, sobre a minha alma, sobre o meu ser. Eu vou ficar dizendo para todo mundo que Deus é um Deus que se esqueceu de mim. Mas quando eu digo, ilumina-me os olhos, eu estou dizendo: Senhor, tira de mim essa coisa pobre, essa coisa que me separa de Ti, que me distancia de Ti, porque eu sei que Tu és o Deus que cuida de mim, que cuidará de mim sempre. Ilumina os meus olhos. Eu não quero ter essa percepção errada de Ti. Eu gosto muito disto, porque é isso que ele está falando. Olha, eu não quero ficar com esse olhar condicionado em olhar para Ti. E aí ele começa a enumerar, né? Porque se eu ficar com esse olhar condicionado, está aí no texto aparecendo para você: eu vou dormir o sono da morte. O que Davi está falando aqui? Talvez Davi está falando da morte da esperança. Talvez Davi está falando da morte da fé. Talvez Davi está dizendo da morte de esperar a vitória em Cristo, em Deus, no caso de Davi. Se eu ficar olhando para isto, isso será ruim. Se eu ficar olhando para isso, a resposta é certa, talvez. Seria como a gente imaginar lá em Números, no capítulo 13, quando os espias vão até Canaã. E eles olham a terra é boa, ela mana leite e mel, os frutos são grandes, eles carregam um cacho de uva com algumas pessoas sozinhos, não era possível carregar, era muito grande. Mas eles dizem assim: 10 espias, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles, eles eram gigantes e nós não éramos ninguém. Eles nos olhavam olhavam para nós como ninguém, e nós olhávamos para dentro de nós também sentindo a mesma coisa. E aí Davi fala assim: Senhor, se o Senhor não me iluminar, a morte chega. Se o Senhor não me tocar, a morte chega e me toca. O sono da morte vem e rouba de mim a capacidade de saber que o Senhor é Deus na minha vida em todo momento, em toda história, em todo momento, em toda situação. É isso que ele está dizendo. E ele fala mais aqui, né? Essa morte da esperança, essa morte da vitória. E ele fala assim: ilumina os meus olhos. E olha o que ele vai dizer aqui no final: para que os inimigos não digam mais e festejem o meu fracasso. Gente, olha que coisa interessante. Eu não sei se você está conseguindo me entender aqui hoje. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, porque você é inteligente. Talvez eu que não estou conseguindo explicar para você. O verso 2, ele fala assim: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Agora no 4, depois que ele pede a iluminação do Espírito, ele fala assim: os meus inimigos dirão, caso contrário, se o Senhor não me iluminar, eu venci. E os meus adversários vão festejar o meu fracasso. Em outras palavras, ele está dizendo: mas se o Senhor trazer luz à minha alma, luz ao meu coração, luz à minha vida, eu sou vencedor, porque nós em Cristo somos mais do que vencedores. Ele não vai dizer isso porque Cristo não existia, mas com certeza eu e você podemos dizer: em Cristo nós somos mais do que vencedores. E aí não tem como, né? Não tem como eu não lembrar dessa história de Paulo quando ele escreve Romanos. Aí eu entro numa terceira lição. A terceira lição aqui, deste salmo, é que nesse diálogo de oração com Deus, Davi então ele começa a voltar, pisar no terreno da realidade de quem é Deus. Quem é Deus? Quem Deus é de fato para ele? Quem Deus é? Quem Deus é para você? O verso 5 fala assim: eu porém confio no teu amor. Para quem começou a oração dizendo que Deus se esquecia dele, o negócio mudou pra caramba, né? Eu confio no teu amor. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus te ama? Porque Ele é amor. Sabe por que Deus ama a você e a mim? Porque Ele é amor. Não é porque a gente é bonzinho.
Esses dias eu estava falando aqui, quando eu falei a primeira vez, que eu falei assim, vocês pensam que eu acho que todo mundo gosta de mim? Isso aí é uma coisa muito séria, porque quando você acha que todo mundo gosta de você, existe um problema aí. Porque quando alguém diz não gostar de você, você começa a se achar o bom demais e falar, eu sou tão bom, por que ela não gosta de mim? Ou por que ele não gosta de mim? Nós somos frutos de um amor imerecível. Deus não merecia me amar, Ele ama porque Ele é amor. Ele ama porque a essência dele é amor. E agora, olha que interessante, ele estava aqui dizendo o seguinte, né? Olha, o Senhor me esqueceu, a tristeza é para sempre, os inimigos triunfam contra mim, até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando eu terei inquietações? Mas agora, nesse diálogo, nessa oração, ele começa a botar o pezinho no terreno da realidade de quem é Deus, a quem ele servia, de quem é o Deus que disse que ele era o homem segundo o coração dele, de quem era o Deus que disse que ele seria o rei de Israel. Ele começa a entender de quem é o Deus que chamou você, nomeou você, escolheu você, tratou com você, separou você, santificou você. É isso que ele está descobrindo aqui. E ele começa a pisar então no chão, primeiro no chão do caminho da confiança. Confiança do quê? Confiança em Deus. Eu, porém, confio. É o primeiro degrau que ele pisa da confiança, da realidade nessa oração. Eu confio, é o chão da confiança. O segundo degrau é o chão da existência do amor de Deus. Eu confio no teu amor. Em terceiro, o chão da graça de Deus. Ou seja, gente, o coração de Davi, ele se alegra agora numa certeza futura de salvação. E aí, como eu dizia, não tem como não lembrar de Paulo, né? Abra aí, olha aí com a gente, aí Romanos 8:35, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Como não lembrar de Paulo, apóstolo, quando ele diz em Romanos 8, verso 35 em diante, quando ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o Deus a quem você serve, esse é o Deus a quem Davi ora. E por último, e como diz o nosso pastor, não menos importante, a quarta lição é que ele agora coloca de lado a desconfiança. É semelhante lá ao chão que ele vai pisando, os terrenos pisando, que ele vai pisando. Mas ele deixa de lado essa desconfiança, porque o até quando é uma pergunta de desconfiança. Até quando? Quando você combina alguma coisa com alguém, e a pessoa fala que vai te entregar, mas você não confia na pessoa, o que você pergunta para a pessoa? Quando que você vai me entregar? Essa oração é uma oração de desconfiança. Até quando? Até quando? Só que agora ele não pergunta mais até quando. Ele coloca no coração dele agora, ele reitera no coração dele, não por ele só, não por si só. Por isso que é importante o verso 3, que é a luz do Espírito. Ninguém adora a Deus senão pelo Espírito. Ninguém é de Deus senão pelo Espírito. Ninguém é convencido senão pelo Espírito de Deus. E por isso que ele fala assim, ilumina-me. E agora, ele não pergunta mais até quando, mas ele reitera o conhecimento que ele tinha de um Deus e a capacidade que Deus tinha de agir na vida dele. Afinal de contas, Davi é o pastorzinho de Israel. Afinal de contas, Davi é o pastor que matou o leão e matou o urso.
Afinal de contas, Davi é o pastorzinho de Israel que vai levar comida para os irmãos na guerra, e ele encontra lá uma cena caótica de todo mundo temeroso por conta de um gigante Golias, dizem ter 3 metros de altura, sei lá a altura do cara, e todo mundo morrendo de medo, e ele 40 dias, 40 noites lá ameaçando o povo, e durante 40 dias ironizando o exército de Israel, e ele fala, eu vou lutar com esse cara, e quando ele vai, ele fala assim, você vem a mim com um equipamento de guerra, você vem a mim com lanças, com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. É disso que ele está trazendo à memória, é disso que ele tinha esquecido, ou até quando tinha apaziguado dentro do coração dele, ou feito dormir no coração dele, esse conhecimento de quem era Deus para ele. Quem é o Deus a quem ele serve? Então, na verdade, agora ele deixa cair de lado essa desconfiança. E uma coisa que acontece aqui no verso 6 é que reacende o louvor na alma dele. Olha o que ele diz aqui por último no verso 6. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. E eu termino dizendo uma coisa importante para vocês. A gente tem uma construção mental de que louvor é o que nós fazemos todos os cultos com as canções. Ele é louvor. Lembra do texto que o pastor Ivaldo leu de Colossenses capítulo 3, verso 16 no domingo? Cânticos espirituais, hinos, com salmos, cantai ao Senhor desse jeito, é louvor. Mas quando Davi ele faz essa referência aqui, o que Davi está fazendo referência aqui é de um estado de ser. Estado de ser. Ele diz no verso 6 aqui, quero cantar ao Senhor pelo bem que o Senhor tem me feito. É um estado de ser, é um estado de ser. É isso que ele está dizendo. É um estado de ser que não termina, é um louvor contínuo. É o louvor hoje, é o louvor amanhã, é o louvor depois da manhã. Eu vou louvar ao Senhor sempre, 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 porque Ele tem me feito muito bem. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, gente. Os até quandos da vida, eles sempre vão existir. Sempre vão existir. Até quandos, ou até quandos, estou inventando aqui, tá? Os porquês, sempre vão existir. Por que isso, por que aquilo? E não adianta a gente bancar o super espiritual e condenar o irmão e dizer para o irmão, não, irmão, olha, como eu disse para você que no passado eu pensei já isso. Não, é a peregrinação dele com Deus. Deus melhor do que eu para entendê-lo. Deus melhor do que você para entender o seu irmão, as crises que ele tem, as angústias que ele tem, os medos que ele tem, essas crises de identidade que ele tem. E aí, então, até quando sempre vai existir. Sabe por quê? Porque o até quando, eu imagino que ela é uma revelação das nossas mazelas. É uma revelação daquilo que nós somos, daquilo que nós enfrentamos. É a revelação da nossa percepção errada que nós temos de Deus e das coisas que nós vivenciamos. E eu termino com um testemunho de uma mensagem que eu ouvi ontem, do domingo, que eu ouvi de um outro pastor. Ele disse assim que ele estava no hospital com a filhinha dele era recém-nascida, hoje ela tem 10 anos. E ela estava com uma doença, ela tinha uma doença muito rara, e ela estava com aquele problema, aquela dificuldade. Eu acho que é isso mesmo, eu não lembro se é uma doença rara ou é um momento que estava atravessando. Eu acho que é isso mesmo, ela está boa hoje, ela está curada. E ele falou assim que ele estava com ela no quarto, segurando a mãozinha dela, e de repente começou a fazer um monte de barulho, aquelas coisas, e entrou médico, entrou não sei o que, trouxeram equipamentos, e ele disse que ele saiu naquele quarto, naquele corredor do hospital, batendo na parede, e falou assim que ele ficou maluco, ele começou a chorar, e ele dizendo assim que na verdade ele se sentiu sozinho, e de repente ele ouviu uma voz, a voz do pastor dele, onde ele congregava, pastor Ari, eu acho que é o Ari Veloso, se eu não estiver equivocado. E aí o pastor Ari chamou ele e arrastou ele para dentro de uma sala, porque ele estava fazendo mal. Ele falou assim, eu estava totalmente perdido fora de mim. E o pastor se ajoelhou com ele, falou que literalmente se ajoelhou com ele, e chorou com ele, e disse assim para ele, André, não deixe a dúvida ficar no seu coração. Deus está com você agora e comigo aqui chorando com você.
Essa é a sensação. Nunca deixe as suas mazelas, as nossas mazelas, a nossa percepção do fato que eu enfrento, daquilo que acontece, da guerra que está sendo travada dentro de mim, porque eu ouvi também esses dias, as piores guerras não acontecem do lado de fora. As nossas piores guerras acontecem aqui dentro, do nosso lado de dentro. As piores guerras que nós enfrentamos é aqui dentro. Eu não estou falando da guerra, lógico, da Ucrânia, não estou fazendo referência, diminuindo alguma coisa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de problemas nossos. Mas não deixe que a nossa percepção errada de alguém, de alguma coisa, de alguma situação, possa apagar dentro de você o brilho de quem é Deus na tua vida. O Deus que você pode, como Davi, dizer: eu cantarei, porque o Senhor tem me feito muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus e glorificar Jesus. Aleluia.